Então vamos lá, pessoal, gravar, solucionar essa primeira questão. Questão 13 da prova do SSA2 do ano de 2022, tá bom? Então vamos lá. Um suco é preparado com três ingredientes, respeitando uma rigorosa proporção de 5 partes de leite para uma parte de açúcar e 3 partes de polpa de fruta, certo? Ou seja, o volume do suco é constituído por partes diretamente proporcionais a 5, 1 e 3 de leite, açúcar e polpa de fruta. Então, de cara, a gente já vê que é uma questão de proporção, né? Regra de 3. Aí, uma lanchonete dispõe de 3 tipos de copos para servir esse suco. Todos os copos têm a mesma forma, a forma de um cilindro reto. As medidas desses cilindros estão na tabela a seguir. Tipo do copo: copo A, copo B e copo C. Diâmetro: o diâmetro do copo A é 6, do copo B também e do copo C é 5. A altura do copo A é 10, a do copo B é 14 e a do copo C é 15. O gerente aprovou a compra de 10 litros de leite e decidiu avaliar o número de copos de suco do tipo B, que é possível produzir com esta quantidade de leite. Após alguns cálculos, ele obteve corretamente o seguinte valor. Então, galera, se você está vendo, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero pegar uma quantidade, eu vou fazer uma quantidade de suco e vou pegar essa quantidade de suco e dividir em copos. E a pergunta é: quantos copos eu consigo encher se eu tenho uma quantidade de litros de suco? Então é fácil, né? Então eu vou pegar uma quantidade de litros grandona e dividir para os copos. Aí quantos copos eu preciso? Não tem mistério. Eu vou pegar o volume total da quantidade de suco que eu tenho e dividir pelo volume de um copo. Se eu pego o volume total e divido pelo volume de um copo, eu vou ter a quantidade de copos. É essa a ideia da questão. Então, para achar a quantidade de copos, vou até anotar aqui, para você entender. Para achar a quantidade de copos, eu vou pegar o volume total e dividir pelo volume de um copo. Aí a primeira atitude que eu tenho que tomar é calcular o volume do copo que eu quero. É o copo, e o copo que ele vai usar é o copo B, tá bom? Então o volume de um copo vai ser π, que é um cilindro, né? Vezes R ao quadrado, vezes H. Pronto. Então essa é a parte difícil, né? Primeiro a gente vai qual é a atitude que eu vou tomar, qual é a ferramenta que eu vou utilizar. Qual é a matemática que eu vou utilizar? Nessa questão, a matemática é a divisão. Então, repetindo, eu vou dividir o volume total de suco pelo volume de um copo. Então, se eu pego o volume total de suco e divido pelo volume de um copo, eu vou achar a quantidade de copos. Primeira atitude é achar o volume de um copo. Então, como ele disse que o volume é um cilindro, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. O π, ele está dizendo que é 22 sobre 7. Então eu vou logo escrever 22 dividido por 7 vezes o raio ao quadrado. Mas o raio é 3. Porque se o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura. A altura é 14. Então veja bem. Então eu vou fazer logo essa continha aqui. E do jeito que eu estou vendo, vai aparecer 22 vezes 3 ao quadrado, que é 9 vezes 2. Então veja, minha gente, aqui já não vou perder meu tempo fazendo essa conta. Vou deixar essa conta aí. Por quê? Porque essa conta vai ficar aqui embaixo, né? Então, se vai ficar aqui embaixo, vai ficar um número aqui em cima, provavelmente eu vou cancelar. Vamos agora achar o volume total. Ele disse o seguinte, que o volume total o suco é feito por 5 partes de leite, uma parte de açúcar e 3 partes de polpa. Mas ele disse que eu tenho 10 litros de leite. Ah, então se eu tenho 10 litros de leite, aí eu noto que 10 é o dobro de 5. Então eu vou ter 2 litros de açúcar, né? Porque não tem que ser proporcional. E eu vou ter que ter 6 litros de polpa. Observe isso, tá bom? Se eu tivesse 5 litros de leite, seria 1 litro de açúcar, um volume, né? Um volume equivalente. Se eu tivesse um volume equivalente a 5 litros de leite, eu teria que ter um volume equivalente a 1 litro de açúcar e um volume equivalente a 3 litros de polpa de fruta. Só que eu tenho um volume equivalente a 10 litros de leite. E como 10 é o dobro de 5, então eu vou ter o dobro para 5, o dobro para 1 e o dobro para 3. Então eu vou ter que fazer essa soma e eu vou ter um volume equivalente de 18 litros. Então esse é o meu volume total, 18 litros, gente. Para fazer isso,
Eu só consegui fazer isso porque na minha cabeça tem um negócio chamado proporções. Então, se eu tenho 5 partes de leite, 1 parte de açúcar e 3 partes de polpa, se eu tiver 10 partes de leite, eu vou ter que ter 2 partes de açúcar e 3 partes de polpa. Entendeu? Foi por isso que eu fiz essa conta. Aí agora eu vou pegar o volume total, que é 18 litros, ou seja, 18.000. Olha aí, e dividir por 22 vezes 9 vezes 2. É claro que apareceu 9 vezes 2, apareceu 18. Então aqui eu vou pegar o 1.000 e dividir por 22. Lógico que esse valor não vai dar um valor inteiro, vai dar um valor aproximado. E 1.000 dividido por 22 vai dar 45,45. E o valor mais próximo disso está na letra D. 45,45. Beleza? É isso aí, galera. Valeu.